Olá, seja bem-vindo. No presente vídeo vamos dar sequência às nossas aulas dos direitos reais e para hoje preparei um tema bastante interessante. Desde já convido a assistir o vídeo até ao fim porque o tema central de hoje vai girar em torno das situações jurídicas próprio terreno ou, se preferir, relações jurídicas próprio terreno. Por isso, se for novo no canal, convido-lhe já agora a inscrever-se, a deixar o seu gosto, comentário, sugestão ou crítica, ativa o sino para que possa ser notificado sempre que subirmos vídeos novos e compartilhe, caso queira, o máximo que puder para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos conteúdos e também de alguma forma contribuirmos para a sua cultura jurídica. Se ainda não sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jus Vieira. Antes de começarmos a entrar de modo específico e exaustivo sobre as questões ligadas aos direitos reais como tal, o professor Menezes Leitão prefere fazer uma pequena abordagem em torno das questões das situações jurídicas próprio terreno. E, portanto, nós, uma vez que estamos a seguir o seu manual, não podíamos de alguma forma fugir a essa regra. Daí que hoje abordaremos sobre essas questões. Bem, deve estar a me questionar, mas o que são situações jurídicas próprio terreno? Meu caro, as situações jurídicas próprio terreno são aquelas em que o sujeito ativo ou passivo de uma determinada relação jurídica vai ser determinado em função da titularidade de um direito real. Já conseguiu perceber que estamos aqui a falar sobre sujeitos? E os sujeitos se configuram no primeiro elemento da relação jurídica, sabe? Porque nós aqui já falamos sobre relação jurídica em sede de teoria geral do direito civil. E logo, o sujeito ativo normalmente é aquele indivíduo que tem o direito subjetivo e o sujeito passivo é o que tem o ônus ou o encargo, ou seja, o dever de sujeição. Assim sendo, dentro dessas relações jurídicas próprio terreno, ou situações jurídicas próprio terreno, o sujeito ativo ou passivo será determinado em função dessa titularidade. Entretanto, para melhor compreendermos essas situações, a doutrina nos mostra, especificamente o professor Menezes Leitão, que na verdade existem aqui três situações que desencadeiam dentro daquilo que são as situações jurídicas próprio terreno. Primeiramente teremos as obrigações reais, teremos os ônus reais e, para finalizar, as pretensões reais. Por isso, é importante que preste bastante atenção na minha explanação daqui para frente. Bem, nesse contexto vamos olhar aqui para as obrigações reais. Meus caros, o que seria uma obrigação real? A obrigação real vai ser aquela em que o sujeito passivo da obrigação ou o devedor será determinado em função da titularidade desse direito real. Vamos aqui olhar a título de exemplo para a questão dos comproprietários. Nós aqui em sede do estudo do princípio inerente ao respeito pela propriedade, vimos que a propriedade classifica-se em várias formas. Dentro delas encontramos a compropriedade. Existirá a compropriedade sempre que a propriedade ou o direito de propriedade for exercido de forma simultânea entre duas ou mais pessoas. Logo, a partir do momento em que eu sou titular desse direito de compropriedade, eu automaticamente terei algumas obrigações em relação a essa compropriedade, como por exemplo de contribuir na manutenção da coisa no qual sou comproprietário. Para além disso, também podemos aqui aplicar, a título de exemplo das questões das obrigações jurídicas próprio terreno, a situação dos indivíduos que participam nas questões da propriedade horizontal. Isso mesmo. Todo indivíduo que vive em propriedade horizontal, eu já abordei sobre essa questão, a propriedade horizontal normalmente ocorre nos nossos prédios urbanos edificados. Ou seja, olhamos para os nossos grandes prédios, né, se assim podemos designar, grandes edifícios, como são os edifícios do Quilamba, por exemplo, né, são divididos em vários apartamentos. Consequentemente, não obstante aqui a cada um ser titular de um apartamento específico, nós vamos ter partes comuns. E existindo partes comuns, normalmente são feitos ali os sindicatos. E esses sindicatos cobram as taxas condominais aos indivíduos que têm os apartamentos. O mesmo ocorre, por exemplo, nas questões dos próprios condomínios.
Nos condomínios, não obstante a cada um dos indivíduos comprar uma casa ou uma vivenda específica, existem as partes comuns e, consequentemente, todos devem contribuir nos encargos inerentes às partes comuns. Logo, aqui há ou não há uma obrigação? Há efetivamente uma obrigação, e essa é uma obrigação real. Por quê? Porque em função da titularidade do direito de compropriedade ou do direito de propriedade horizontal ou ainda de se ter uma propriedade dentro do condomínio, automaticamente tem efetivamente a obrigação de contribuir nos gastos necessários para a manutenção da coisa ou ainda na partilha das coisas comuns. Portanto, são exemplos claros sobre as obrigações reais e, posto essa situação, é importante nós agora olharmos para o conteúdo das obrigações reais. Bem, quando falamos desse conteúdo, precisamos, na verdade, saber se as obrigações reais configuram efetivamente uma obrigação ativa, ou seja, o fazer, ou então também configuram aqui obrigações negativas, o não fazer ou o parte. Mas, senhores, relativamente a essa questão, existem vários autores no que diz respeito às doutrinas e apresentam o seu posicionamento. Um dos primeiros vai ser o professor Henriques Mesquita. Segundo esse autor, na verdade, as obrigações reais, regra geral, desencadeiam tão simplesmente as obrigações ativas, ou seja, normalmente o titular de um direito de uma obrigação real será necessariamente obrigado a participar ou a praticar atos ativos e não passivos, porque na verdade esses atos passivos ou negativos estão claramente ligados dentro à própria obrigação ativa. Portanto, segundo esse autor, não vamos aceitar que as situações passivas também configuram efetivamente as obrigações reais. Entretanto, o professor José Alberto Vieira é de uma posição contrária e, segundo ele, as obrigações reais vão não só configurar ou ter no seu conteúdo as questões das obrigações ativas, claramente, que significa não fazer. Daí que olhamos há pouco tempo que o titular do direito de compropriedade é obrigado a contribuir, é fazer. E também nas questões da propriedade horizontal e dos condomínios sucede a mesma situação, mas existem situações passivas. E essas passivas podem efetivamente dar lugar ao não fazer, que significa que o autor efetivamente não vai fazer determinado ato. E aqui aplicamos a título de exemplo as situações em que um usufrutuário seja obrigado a não plantar no terreno dado em usufruto durante um determinado período de tempo. Não fazer, claramente é obrigado a parar, não faz nada, deixa o tempo passar, só depois de 3 anos é que vai voltar a plantar no terreno. Portanto, aqui há efetivamente uma obrigação, que é uma obrigação passiva e configura no não fazer, no não fazer. Por outro lado, pode existir ainda outras situações em que podem desencadear-se no parte. Ou seja, o parte é nada mais nada menos do que permitir o indivíduo, que é o titular do direito real, poder praticar determinados atos na coisa dada como usufruto. Imaginemos aqui o seguinte: quem é titular de um direito de usufruto normalmente poderá permitir que o titular do direito de propriedade, atenção, nós já falamos aqui muitas vezes que o direito de propriedade é um direito real maior, e dentro desses direitos reais de gozo existem vários direitos reais menores. E, consequentemente, sendo o direito de usufruto um direito real menor, significa que existirá um proprietário. E esse proprietário, se tiver a necessidade de praticar alguns atos, algumas obras ordinárias no próprio terreno, ou no próprio imóvel dado em usufruto, ou ainda no móvel, num carro dado em usufruto, ele poderá fazer. E o que é que vai fazer o titular do direito de usufruto? Deverá simplesmente permitir, quem configura aqui no pacto, vai permitir que o autor ou o titular do direito de propriedade possa realizar esses encargos. E, portanto, segundo o professor Menezes Leitão e segundo a teoria
segundo aquilo que foi abordado pelo professor José Alberto Vieira, consequentemente essa deverá ser a posição adotada, porque quando falamos sobre o conteúdo das obrigações reais, vamos incluir não simplesmente as obrigações ativas, mas também incluímos as obrigações passivas e, consequentemente, há aqui um non-facere e um parte. Para além disso e para além das abordagens apresentadas pelo professor José Alberto Vieira, podemos ainda aqui incluir a questão da proibição, da permissão de gotejamento de água sobre o prédio vizinho. Exatamente, obrigação de não gotejamento de água sobre o prédio vizinho. O que é que isso é? Normalmente, quando nós vamos construir as nossas casas, se repararem, nós temos, quando fazemos as caídas, quer sejam uma caída apenas ou duas, devemos fazer de modo a que a água caia sobre os nossos próprios prédios. Não é? Isso configura uma obrigação que é imposta por lei. O nosso Código Civil estabelece claramente essa proibição. Nós não devemos fazer com que as nossas águas, quando chove, claro, as nossas caídas estejam sobre os prédios vizinhos. Devem sempre cair sobre os nossos prédios. Parece engraçado, né? Se calhar nunca ouviu falar disso, mas é real. Se o seu vizinho, de alguma forma, fazer com que as suas águas caiam sobre o seu prédio, pode efetivamente tentar uma ação contra ele, de modo a que o mesmo deixe de o fazer, porque isso é uma obrigação real e configura aqui uma obrigação passiva. Não fazer, não facere. Logo, posta essa situação, é importante nós olharmos para o regime jurídico das obrigações reais. Bem, como disse inicialmente, as situações jurídicas para o terreno, não obstante estarem a ser estudadas aqui em sede de direitos reais, elas também podiam ser olhadas do ponto de vista obrigacional, mas atenção, nós, em sede de regime jurídico, aplicamos efetivamente os direitos reais para as obrigações reais, porque sobre elas incide o princípio da tipicidade consagrado nos termos do artigo 13.306, ou seja, as obrigações reais são tão somente aquelas que estiverem estabelecidas no Código Civil. Exatamente. Se não estiver estabelecida no Código Civil, não é uma obrigação real, mas sim uma obrigação meramente pessoal ou uma obrigação obrigacional. Posto isso, não obstante esse princípio da tipicidade, podem existir algumas vezes que as partes podem convencionar, não obstante o princípio da tipicidade, convencionar algumas obrigações reais. As obrigações reais poderão ser desencadeadas dentro dos próprios direitos reais, como o usufruto, direito de superfície, certidão predial, etc, etc. Bem, posto essa situação, vamos agora então olhar para a questão da transmissibilidade das obrigações reais. Meus senhores, acham que as obrigações reais são, de alguma forma, transmissíveis? Bem, sobre isso, a doutrina nos diz que devemos observar se elas são ambulatórias ou não ambulatórias. Na verdade, as transmissões ambulatórias são aquelas que efetivamente acompanham a coisa. Isso mesmo. As obrigações ambulatórias são aquelas que acompanham a coisa. E as não ambulatórias, regra geral, são as pecuniárias. E as pecuniárias já vencidas. Mas pronto, vamos lá perceber isso. Ambulatórias acompanham a coisa, como assim? Vamos lá imaginar, meus caros. O senhor, então, tem agora o direito de propriedade sobre uma propriedade horizontal, ok? Tem lá um apartamento no edifício tal. Entretanto, de alguma forma, deixa de habitar ali porque comprou uma outra vivenda, vai viver em outro sítio, e decide arrendar aquele bem. Automaticamente, a partir do momento que o indivíduo vai lá viver arrendado, ele será obrigado a pagar o quê? As quotas condominais. Logo, a coisa está lá e a obrigação da coisa vai simplesmente continuar a acompanhar a coisa. Os vários titulares do bem vão continuar. Se eu vender o imóvel, vender esse prédio concreto, claramente que o novo adquirente, quando estiver lá no imóvel, vai ser obrigado a pagar as contas condominais. Se eu darem usufruto, o indivíduo que estiver lá vai continuar a pagar as quotas condominais. Até aqui está tudo bem, na verdade essas sim são efetivamente transmissíveis, essas obrigações são transmissíveis. E quais seriam as não ambulatórias? Como eu disse anteriormente, regra geral, as ambulatórias são aquelas que configuram nas prestações pecuniárias, isso mesmo, que envolvem dinheiro, e desde que esse dinheiro já seja vencido, automaticamente não são ambulatórias, não acompanham.
Está a perceber aqui, ambulatórias e não ambulatórias. Já ouvi falar sobre os vendedores ambulantes, certo? São ambulantes na medida em que vão vagueando aí por diversas zonas das artérias da cidade. O mesmo acontece aqui. Obrigações ambulatórias acompanham a coisa. Não ambulatórias não acompanham a coisa, mas sim são pessoais. Imagine que, enquanto eu estive naquele prédio, como titular, direito de propriedade, deixei de pagar água e energia durante 6 meses. Esses 6 meses passaram. As obrigações venceram. Será que o novo titular vai ser obrigado a pagar as contas de água e luz que eu deixei? Encontrou a resposta. Claramente que não. E logo essa obrigação é ambulatória? Não é ambulatória. Porque eu ainda assim serei obrigado, não obstante que estar a vender a casa, serei obrigado a pagar a conta de luz e água que deixei de pagar. Podemos até depois, eu e o indivíduo acertarmos, nós descontamos aqui no valor da venda e contrapartida pagas por mim, mas ainda assim a obrigação será meramente pessoal, ou seja, se ele não pagar, aqui haverá apenas um incumprimento e eu não serei obrigado a executar alguma coisa. Portanto, é basicamente isso que tem que ter em conta. Regra geral, as obrigações transmissíveis são as ambulatórias e as obrigações não ambulatórias, em regra, não são transmissíveis. Bem, para finalizar, temos a questão da extinção. Extinção. Como é que finda a obrigação real? Até que ponto a obrigação real deixa de existir? Como já vimos, a obrigação real consiste na declaração da posição de devedor em função da titularidade de um direito real. Logo, se o direito real extinguir, automaticamente a obrigação real também extingue. Estamos aqui a falar, por exemplo, do edifício e depois é desmoronado. Também ocorre, por exemplo, naquelas situações em que indivíduos A que em certa altura adquirem o direito de propriedade por uso capião. Também existem situações em que, já falamos aqui sobre a servidão predial, já falamos aqui sobre a proibição de gotejamento sobre água vizinha ou de abertura sobre o prédio vizinho. Exatamente. Imaginem que, normalmente, quando nós vamos construir as nossas casas, nós devemos manter a privacidade das outras pessoas. Direito à privacidade é um direito de personalidade, consagrado no Código Civil e constitucionalmente também. Logo, se eu abrir a minha janela sobre o quintal vizinho, posso fazer isso? Regra geral, não. Existe uma limitação, uma obrigação de não fazer. Entretanto, volvido algum tempo, se ele nada fizer, vai configurar aqui numa servidão de vista. Logo, ele não poderá de modo algum me obrigar a retirar dali a janela, não obstante a minha janela estar sobre o quintal dele. São situações muito importantes e automaticamente extingue a minha obrigação real, não extingue. Extingue a obrigação real também. Ocorre a situação da obrigação do não gotejamento, proibição do não gotejamento também. Eu gotejo sobre o meu vizinho, envolvido um tempo, se ele nada fizer, eu vou ganhar efetivamente o direito de permanecer ali a fazer isso. Questão dos muros é uma situação muito importante. Então a regra é que os direitos, a obrigação real extingue com a extinção dos direitos reais, mas existem esses casos pontuais ou excepcionais que eu acabei de referir e espero que tenha ficado extremamente claro em relação a isso. Bem, temos essa questão, vamos então agora olhar para o ônus reais. Bem, olhando para essa questão de ônus reais, vem-nos na cabeça o quê? Encargos. São encargos que normalmente são atribuídos em função da titularidade de um direito real. Exatamente. E daí, o que seria o ônus reais? O ônus reais configura-se na prestação de dar em dinheiro ou em espécie, claramente, que determinada pessoa tem em função da titularidade de um direito real, ser obrigado a dar ou a pagar em uma outra pessoa, ou seja, dar a qualidade de preferente naquela situação. A título de exemplo, nós vamos olhar aqui para a questão das doações. Bem, quando existe uma doação, regra geral, e vimos aqui que a doação é um negócio jurídico gratuito na medida em que é unilateral, porque só existe uma manifestação de vontade, porém, determinadas situações há em que nós temos que pagar alguns encargos, alguns ônus reais. Ou seja, eu estou a ser titular por meio da doação, mas serei obrigado, por exemplo, a pagar os impostos que incidem sobre essa doação. Exatamente, a doação, não obstante ser feita de forma gratuita, configura aqui
ou incide sobre ele o imposto de CISA, que incide não só sobre a venda de bens imóveis, mas também sobre as sucessões e doações. Assim sendo pago o CISA e posteriormente configuraria isso num ônus reais. Também pode ser um ônus reais a situação de que nesse bem doado já existe aqui uma hipoteca, já exista, por exemplo, um penhor, se for uma coisa móvel, e eu primeiramente terei de pagar os bens inerentes à hipoteca e só depois ficarei com o bem efetivamente. Então, são esses ônus que podem efetivamente incidir sobre determinada coisa e a partir do momento em que nós nos tornamos titulares, seremos obrigados a pagar. Exatamente. Aqui não acontece como nas obrigações reais, onde as questões para o futuro só é que contam, as passadas esquecem. Aqui não. Aqui, não obstante a obrigação ser passada, a hipoteca for feita há 20 anos atrás, imaginemos, a partir do momento em que me é doado, eu aceito a doação e automaticamente aceito todos os encargos que vierem com as coisas. Então, estamos perante sonhos reais. Também acontece nas situações da colação. Bem, a colação é um instituto jurídico sucessório que normalmente é chamado quando certo indivíduo que herda um bem em vida. Ou seja, vamos imaginar que a sua mãe fez-lhe uma doação em vida e depois morre. Morrendo, sabemos que abre-se o fenômeno sucessório e automaticamente você é chamado para a sucessão. Se aceitares a sucessão, meu senhor, automaticamente o seu bem doado em vida vai ter que configurar no patrimônio sucessível e por conta disso haverei aqui efetivamente um encargo, e por conseguinte estaríamos perante um ônus reais. Postos a questão, vamos então olhar para o seu regime jurídico. Bem, o seu regime jurídico bem consagrado, também nos termos do nosso Código Civil, claramente, estamos aqui a falar sobre questões civilistas. Entretanto, tal como eu já expliquei anteriormente, dentro daquilo que é o regime jurídico dos ônus reais, nós vamos enquadrá-los especificamente nas questões em que as obrigações reais, como vimos anteriormente, vinculam-se apenas para o passado, para o futuro, e aqui nos ônus reais, independentemente do titular anterior ter dado encargos àquela coisa concreta, a partir do momento em que nós nos tornamos titulares dela, automaticamente adquirimos para nós também os encargos. Por isso, meus senhores, tem que ter muito cuidado quando vai aceitar uma doação, quando vai aceitar uma sucessão, porque pode, com essa aceitação, também trazer para si alguns encargos ou alguns ônus. Portanto, é basicamente isso que nós podemos analisar em relação aos ônus reais. E para finalizar, temos as pretensões reais. Bem, quanto às pretensões reais, eu vou ser tanto quanto sintético, porque não há muito que se dizer relativamente a isso, e na medida que nós fomos estudando, vamos falando sobre várias pretensões reais. Por quê? Porque as pretensões reais, na verdade, configuram aqui a garantia ou a tutela jurídica das situações jurídicas próprio terreno, ou seja, sempre que alguém viola as questões ligadas às situações jurídicas próprio terreno, nós poderemos intentar as ações específicas, as ações próprias para podermos salvaguardar tais direitos. E, portanto, as pretensões reais são efetivamente as ações ligadas às questões das situações jurídicas próprio terreno. Portanto, não há muito mais o que se dizer relativamente a essa questão. Espero eu ter sido claro e conciso nas explicações, e se ainda assim ficou na dúvidas, não sabe, entre em contato através das nossas redes sociais, ou se preferir deixa sempre a sua dúvida aqui no comentário e nós faremos de tudo para conseguir respondê-lo em tempo útil. Bem, é sempre um privilégio ter aí do outro lado assistir-me, e muito obrigado mesmo por si, que eu estou cá todos os dias a gravar e vou continuar a fazer isso, e por isso espero por si num próximo vídeo. E como sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbia.